Deus permitir, vamos concluir hoje esse capítulo. Amém. Amém. Abaixemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. O Senhor nos ajude a partir desse momento a que nada atrapalhe o nosso estreito relacionamento com Ele por meio da palavra. Amado Deus e Pai, na Tua presença nos prostramos e rogamos para que o Senhor nos abençoe nessa noite, pelo meio de graça que o Senhor mesmo reservou para nós, que é a pregação, através do ajuntamento solene. Quando dois ou mais se reúnem em Teu nome, Senhor Jesus, a Tua presença se manifesta poderosa. E essa é a nossa esperança na noite de hoje. Que mais uma vez o Senhor se manifeste por meio da pregação, abrindo os nossos ouvidos, aquecendo os nossos corações. Oramos para que haja salvação, edificação, purificação na noite de hoje, Senhor. O Senhor bem sabe tudo aquilo que efetivamente necessitamos, Senhor. O Senhor sabe das nossas angústias, aflições, medos, dúvidas. Que tudo, Senhor, seja sanado. Que tudo seja vencido, Senhor, pelo Teu sangue. Pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus, que haja triunfo para a Tua santa igreja na noite de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Amém. Lucas 13. Os versículos finais de 31 ao 35 será o nosso tema na noite de hoje. O título que eu dei à mensagem é, infelizmente, um retrato daquilo que a gente vivencia nos nossos dias. É um privilégio só nosso, como nós já pudemos ver tantas vezes, mas algo que acompanha, infelizmente, todos os descendentes de Adão, uma falsa religião. E o título é A Lamentável Lamento por uma Geração Evangélica. Lamento pela geração evangélica dos nossos dias. Jesus aqui vai falar sobre isso, como ele estava triste por conta da realidade espiritual do povo que havia sido preparado por meio de milhares de anos para a sua chegada. E quando ele assim vem, os seus não o receberam. Que coisa assombrosa. Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que ouviram falar que um descendente de Davi reinaria, aqueles que ouviram a promessa que foi mais uma vez confirmada nos dias de Malaquias, quando veio a luz, eles a rejeitaram, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E esse é, infelizmente, o retrato do movimento evangélico moderno. E é algo que deve trazer temor e responsabilidade aos nossos corações. Porque é muito fácil para qualquer um de nós aqui nos inclinarmos para uma espécie de partidarismo farisaico, de nos colocar ao lado dos evangélicos que não seguem o Evangelho, contra o mundo.
Mas essa divisão ela é equivocada, porque os evangélicos que não seguem o evangelho, eles estão do mesmo lado do mundo. Embora muitos não enxerguem assim. E aí nós vamos ver igrejas que historicamente têm visões bíblicas opostas se unindo por conta de poder, para ganharem dinheiro, para ganharem destaque na nossa sociedade, sem nenhum compromisso com Cristo, sem nenhum compromisso com o Evangelho, sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com a mensagem da cruz. Cruz que os líderes evangélicos de hoje não carregam nem com o dedo e nem querem carregar. E é muito triste quando nós vemos pessoas que supostamente têm acesso a uma pregação verdadeira, que por si só é um milagre nos nossos dias, mas ainda assim se inclinam a defender falsos mestres, com frases como: não toqueis nos ungidos de Deus. Agora me diga, um falso mestre é ungido de Deus desde quando? Quando foi que ele começou a ser ungido por Deus? Ah não, mas Saul, ele era ungido por Deus e ele foi um rei perverso. Sim, Saul era rei. Ele foi ungido. E a sua perversidade trouxe consequências terríveis para o povo e para ele próprio. A realidade que nós temos, que nós vivemos hoje, é outra. É a realidade de pouquíssimos verdadeiros profetas, como na época de Elias e Eliseu, e uma multidão de falsos profetas. E os falsos profetas nunca foram ungidos pelo Senhor, nunca foram seus servos, muito pelo contrário, representam a oposição à vontade de Deus. E é assim que Jesus então vai delimitar o tema aqui nessa noite. Lucas capítulo 13. Naquela mesma hora, qual é o contexto, irmãos? Nós acabamos de falar sobre a porta estreita. Eu vou fazer uma releitura, se os irmãos me permitirem, só para que a gente possa entrar propriamente no texto. Passava Jesus, versículo 22 do capítulo 13. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perceba, ele está ensinando e caminhando para Jerusalém, que era onde ele seria preso, sentenciado à morte e executado. Ele sabe disso. E ele caminha corajosamente para esse destino. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Claro que são. Mas o número dos salvos não é o nosso problema. O nosso problema é fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Essa deveria ser a nossa ocupação. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui são muito ocupadas. Vocês são pessoas assim muito ocupadas. E mais uma das coisas que me chamou a atenção, todos vocês sabem que Dona Maria, que congregava aqui com a gente, ela faleceu na quarta-feira. Na quinta-feira foi o seu enterro. Nós estivemos lá. E o que me chamou a atenção assim foi a quantidade de pessoas que estavam presentes no enterro. Era uma quantidade tão pequena que quando eu cheguei lá para ver o local que ela estava sendo velado, eu não conseguia identificar, porque não tinha ninguém na sala. O corpo dela estava lá, não tinha ninguém. Nem os seus familiares estavam lá, estavam do lado de fora. E aí foi quando o irmão Paulo apareceu e disse: não, pastor, é aqui, é nessa sala aqui. Tinha um outro enterro de uma outra pessoa que tinha dezenas de pessoas. Pelos trajes e falas, dava para perceber que era uma pessoa que não tinha nada com o Evangelho ou com Cristo. Mas eu vi assim, aquilo me impactou. Eu nem cheguei a comentar no momento do enterro assim, foi um motivo de reflexão para mim. Não tinha ninguém. E foi isso que me levou a pregar no enterro. Lucas capítulo 16.
a nossa irmã que foi enterrada num lugar chamado Quinta dos Lázaros. Ela teve o final da sua vida como a de Lázaro, de privilégio. Mas é uma tristeza para nós aqui, eu creio assim. Alguns que poderiam estar, mas não estiveram. Ah, mas o corpo para nada se aproveita, com certeza. Mas a gente não foi lá honrar o corpo dela. Nós fomos lá honrar a Cristo e demonstrar afeto à nossa irmã que esteve conosco na terra e que acreditamos que estaremos com ela no céu. Nós fomos demonstrar esse afeto. Esse afeto que Maria Madalena foi demonstrar a Jesus e que fez com que ela fosse a primeira testemunha da ressurreição. Um afeto que parecia desnecessário, porque Jesus já havia sido enterrado por Nicodemos e José de Arimateia. Eles já haviam feito o ritual, apesar de ter sido às pressas, mas eles já haviam feito isso. Mas no domingo pela manhã, elas que nem sabiam como iam fazer para remover a pedra, elas organizaram tudo para honrar a Jesus com um ritual de enterro judaico. A gente tem que pensar, irmãos, o que de fato é importante para a gente. E o que é importante para a gente não é o que a gente fala da boca para fora, é o que a gente faz no dia a dia. É o que faz você acordar de manhã, é o que faz você almoçar, é o que faz você dormir. Isso que é importante para você. Muitos dizem que Cristo é o Senhor da vida deles. E como nós já vimos aqui, naquele grande dia, Cristo vai dizer que eu não os conheço. Jamais vos conheci. Mas Senhor, é o que está escrito aqui. No versículo 27, mas Senhor, como o Senhor diz isso? Ele diz, não sei de onde vocês sois. Mas no versículo 26 eles dizem, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava. Aqui a gente podia dizer, ensinava nas nossas igrejas, Senhor. A gente ouvia o Evangelho. A gente tinha alguma espécie de comunhão. O Senhor Jesus, mas era hipócrita. Por isso que eu nunca valorizei. Irmãos, ou a fé de vocês vai mudar vocês, ou vocês já mudaram a fé. E é isso que a gente percebe quando a gente conversa 5 minutos com a maioria dos evangélicos de hoje. 5 minutos, não precisa mais. Você fala assuntos como dinheiro, céu e inferno. 5 minutos, você já vê que a pessoa não crê em Cristo. Não tem nenhum compromisso com Cristo. Não vai para o céu. Não se engane. A resposta de Jesus é muito clara. Quando esse homem chega para ele e pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos? Percebe, ele não perguntou por ele. Deveria. E é isso que Jesus fala. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Procurarão entrar e não poderão. Eu, como pastor, é motivo de muita tristeza. Eu choro muitas vezes no meu isolamento, pois eu tenho uma vida pela própria vontade de Deus, de extrema rejeição, isolamento. Não me queixo disso. Mas é motivo de tristeza quando eu olho para a realidade. E eu vou falar agora, de maneira muito direta, da nossa congregação. Temos tantos privilégios. Tantos privilégios. E não fazemos uso da maioria deles. Aquilo que para muitas pessoas é visto como um fardo, na Bíblia é apresentado como privilégio. Naquela mesma hora, versículo 31,
Naquela mesma hora, que hora? Mais uma vez, contextualizando. Versículo 30. Contudo, há muitos últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Já falei sobre isso na segunda-feira. O contexto não é... Tem gente que parece que vai chegar na frente e vai chegar atrás. Tem gente que parece que vai chegar atrás e passa na frente. Não, o contexto não é esse. O contexto da passagem é: tem gente que parece que vai entrar e não entra. E tem gente que você pensa que não vai entrar e entra. Pois esse é o contexto de pessoas que a porta se fechou e quando elas bateram porque chegaram por último, não, agora vocês não vão entrar não. Como na passagem das virgens, das 10 virgens de Lucas 25. 5 entraram e 5 não entraram. Por quê? Porque elas chegaram por último, a porta estava fechada. E o Senhor não vai abrir a porta. Uma vez que a porta se fechou, ela não se abrirá mais. Esse é o contexto. E agora Lucas então continua e diz: naquela mesma hora. Não foi em outro momento, foi naquela mesma hora. Na mesma hora em que Jesus disse que a porta é estreita e que nós deveríamos nos esforçar por entrar por ela. Na mesma hora em que Jesus disse que muitos desejariam entrar e não entrariam, enquanto que outros do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul viriam e tomariam lugar. Naquela mesma hora, Jesus está falando aqui da salvação e da condenação eterna. Jesus está falando aqui da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Sobre esses dois princípios, é importante que a gente frise. Tão importante quanto a soberania de Deus e a responsabilidade do homem é reconhecer o quão pouco nós sabemos a respeito disso. É triste porque, se você olhar para a igreja evangélica, até do ponto de vista teológico, há uma discussão milenar sobre qual aspecto é mais preponderante, se seria a soberania de Deus ou a responsabilidade do homem, e pessoas perdem a vida inteira discutindo esse assunto. Quando nunca fomos chamados a discutir esse assunto. A Bíblia só diz que Deus é soberano, tudo acontece porque Ele quer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Bíblia diz que nós somos responsáveis, pois só colheremos o que plantamos. E a Bíblia diz que, apesar da gente saber desses dois princípios, a gente não sabe como eles interagem. Até que ponto a soberania de Deus afeta a responsabilidade do homem? Até que ponto a responsabilidade do homem ela interage com a soberania de Deus? Eu não sei. Não é problema meu. O meu, a minha responsabilidade é saber que esses dois princípios existem e eu ser grato, porque se eu sou salvo é somente pela graça de Deus. E eu ser responsável, porque eu sei que tudo que eu plantar, eu vou colher. E que eu não posso culpar Deus pelos meus erros. Como tem muita gente na igreja fazendo isso. No dia que Deus quiser, eu vou me batizar. Deus quiser. Mas você não já ouviu? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. No dia que Deus quiser, eu me tornaria uma pessoa mais generosa. Você não já ouviu que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Mas Deus ainda não tocou, Deus ainda não colocou no meu coração. Não colocou. Esforçai-vos. Agonizai-vos. É o texto. É nessa hora que Jesus, agora, ele é cercado. Olha que coisa interessante, por fariseus que aparentemente estão preocupados com ele. Você acredita mesmo que esses fariseus estão preocupados com a segurança de Jesus? Diante do contexto do próprio capítulo 13. Como aqui no capítulo 13, Jesus curou uma mulher enferma e o chefe da sinagoga se levanta contra Jesus.
Agora, alguns fariseus, no versículo 31, vieram dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Onde Jesus estava? Jesus estava na região da Galileia. A região da Galileia era domínio de Herodes, enquanto que a região da Judéia fazia parte do governo de Pôncio Pilatos, que havia sido colocado lá pelo próprio imperador romano. E então eles dizem: olha, cuidado, Herodes quer matar você. Mas eles também queriam matar Jesus. E a gente já viu que eles se unem para matar Jesus. A ideia é que eles querem que Jesus vá para lá, para a Judéia, porque lá na Judéia fica mais fácil de fazer o que eles querem fazer com Jesus, que é prender e matar. Pois é lá na Judéia onde o Sinédrio, por assim dizer, tem o seu poder. Inclusive a guarda do Sinédrio ficava lá, restrita ao templo, aquela região ali. E a gente percebe esse tipo de astúcia quando você conversa com alguns irmãos que receberam conselho de ímpios. Pastor, teve uma pessoa, ele é cristão não, ele disse que eu deveria deixar de trabalhar com isso e começar a trabalhar com aquilo, porque vai dar super certo. Você orou? Não, pastor, mas essa pessoa sabe o que está falando, essa pessoa é especialista na área. E você devia ser especialista em Bíblia e saber que luz e trevas vão ter comunhão. Você quer ter uma vida saudável? Não procure um nutricionista ou um personal trainer. É só você ter uma característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Você já teria uma vida saudável. Você quer ser uma pessoa trabalhadora? Você não precisa ouvir as palestras motivacionais. É só você ler a Bíblia. E aprender que tudo que você faz é para a glória de Deus. E se é feito para a glória de Deus, é recebido com alegria, é como uma oferta agradável ao Senhor. Isso já seria motivação suficiente para várias vidas, se assim tivéssemos. Mas é impressionante como os evangélicos de hoje, eles externalizam uma necessidade de beber da suposta sabedoria dos ímpios. Como a gente vai fazer para uma igreja crescer? Vamos perguntar aos marqueteiros de plantão. Vamos perguntar aos publicitários. O que devemos fazer? O que a gente deve fazer para ser uma igreja atraente? Vamos perguntar àqueles especialistas no entretenimento, especialistas em festas e eventos. Como a gente fazer para a gente ser bem sucedido economicamente? Vamos perguntar aos economistas, aqueles que trabalham nas bolsas de valores, aqueles que escreveram seus livros dizendo a história que eles saíram de R$1 para R$1 bilhão. São assim que os evangélicos de hoje e alguns dos que estão aqui norteiam as suas vidas, para nossa tristeza. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Olha que coisa interessante. Irmãos, algum de vocês aqui sabe o significado do nome Herodes? Eu já li esse texto uma centena de vezes, mas nunca estudei o significado do nome Herodes. E depois eu me penitenciei assim, porque, meu Deus, mas tem Herodes é um nome repetido assim no Novo Testamento. Tem 3 Herodes, né, importantes no Novo Testamento. E eu nunca parei para pensar. Herodes é um nome de família. Por isso que a gente tem Herodes Antipas, Herodes o Grande, né? Herodes é um nome de família. E esse termo significa herói. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Tem um herói que quer matar você. Tem um herói que quer matar você. Você sabia que você ser uma pessoa biblicamente correta, inevitavelmente vai tornar você em uma pessoa politicamente incorreta? Nosso posicionamento jamais será reverendado pela sociedade vigente. Nós somos cristãos e o mundo jaz no maligno. Então, quando a nossa postura em relação a assuntos diários
se fizer cristã, o mundo vai dizer, não pode, isso é muito radicalismo, isso daí não, isso não pode ser, isso é intolerância religiosa, isso é fanatismo. Não, isso é Bíblia. Mas a gente tem negociado aquilo que é inegociável. Os princípios bíblicos. Retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. A resposta de Jesus, ela é um paradigma, ela deve ser um referencial para mim e para você em relação a todos os obstáculos que nós enfrentarmos na nossa jornada rumo à cidade celestial. A nossa resposta deveria ser essa daqui, independente dos Golias que se levante, a nossa resposta deveria ser essa. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa. Percebeu? Jesus, eu não tenho nada para falar com Herodes. Vocês é que falem com ele. Você e ele são da mesma laia. Eu não. Vocês estão em busca da mesma coisa. Poder e dinheiro. Vocês, fariseus e herodianos, vocês estão em busca das mesmas coisas. Os líderes evangélicos e os políticos hoje em dia estão em busca das mesmas coisas. A maioria dos evangélicos está em busca das mesmas coisas que os ímpios, poder e dinheiro. Jesus diz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou em busca de agradar o Pai. Jesus, o Senhor está com fome? Vendo que Jesus passava muito tempo sem se alimentar, os discípulos perguntaram, Jesus, o Senhor está com fome? Ele disse, uma fome eu tenho. Fazer a vontade do Pai que está no céu. E essa bem-aventurança é apresentada. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele, porém, lhes respondeu, e de dizer a essa raposa. O que é uma raposa, irmãos? Um predador. Mas a raposa também representa um animal astuto. Um animal ardiloso, como a serpente representa também essas mesmas características, como a serpente enganou Eva, a raposa também, ela chega de maneira dissimulada e mata a sua presa. E ele diz, vai dizer aquela raposa, eu sei quem ele é, e eu não tenho medo dele, e ele não vai impedir que eu venha a fazer aquilo que eu vim fazer. Agora a pergunta que eu faço a vocês é, vocês sabem o que estão fazendo aqui? E agora eu vou ser mais específico, não o que vocês estão fazendo aqui na igreja, mas vocês sabem o que estão fazendo aqui no mundo? Ou vocês ainda estão perdidos? É assustador porque a maioria dos evangélicos está perdido. Se você perguntar para eles, você sabe qual é o seu papel no mundo? Eles não saberão responder. Pastor, eu não sei, assim, eu não sei qual ministério desempenhar na igreja. Eu não perguntei o ministério que você desempenha na igreja. O seu papel no mundo, você sabe qual é? Você devia ser servo de Deus. Você devia ser a luz do mundo. Você devia ser o sal da terra. Você devia saber disso. Você devia saber que você é um homem ou uma mulher que carrega uma cruz. E que essa diferenciação entre você e o mundo não deve ser para mim e para você motivo de vergonha, mas motivo de honra, pois nos identifica com o nosso Salvador. Nós somos seguidores da cruz, seguidores do Cristo crucificado, e nos identificamos com Ele, carregando também a cruz que Ele nos deu a carregar, que é um instrumento de mortificação para a nossa carne e edificação para o nosso espírito. Ele, porém, lhe respondeu, e de dizer àquela raposa, hoje e amanhã. E aqui a gente percebe, irmãos, a soberania de Deus. Por que você está tão preocupado com a situação financeira do Brasil? Por que você está tão preocupado com a sua situação econômica?
Porque você está tão preocupado com a sua saúde. E porque você está tão pouco preocupado com a sua vida espiritual. Perceba, Deus é soberano. Mais uma vez, e nós somos responsáveis. Em nenhuma passagem da Bíblia você vai ler que e Deus converterá os seus. Não. Convertei-vos. Você tem que se converter. Em nenhuma passagem da Bíblia diz que Deus se arrependerá por nós. Não. Arrependei-vos. E nenhuma palavra diz que Deus vai arrancar o nosso olho que nos faz pecar. Arranque você, o seu olho que te faz pecar. Corte a sua mão que te faz pecar. Corte o seu pé que te faz pecar. Não é Deus que vai fazer isso. Ele já nos deu os meios e já nos deu o ensino. E por que você não está fazendo? Hoje e amanhã expulso demônios. Expulso demônios e curo enfermos. Olha o papel da igreja. O papel da igreja é um papel de oposição às forças das trevas que dominam o mundo. Não se enganem. Eu faço questão de ler esse texto com os irmãos. Aqueles que puderem, abram comigo. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, vocês sabem me dizer o que é algo encoberto? É algo que não pode ser visto. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então toda pessoa no mundo que não tem ainda conhecimento do verdadeiro evangelho, ela está condenada. E se de alguma forma você tem relacionamento com essa pessoa, é a sua obrigação alertá-la. Eu não estou dizendo que ele vai se arrepender. A probabilidade é até que ele se oponha a você. Mas você tem que alertar. Notificar. E aqui no versículo 4, então, a frase que todos nós deveríamos estar sempre apercebidos. Porque é algo que a gente vivencia todo dia. Todo dia essa palavra se cumpre na vida se você é um cristão verdadeiro. Se você é. E até se você não é. Olha que coisa. Nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus deste século, irmão? Satanás. Aqui é um sinônimo para Satanás, para o diabo, para o anticristo, para o chefe das potestades do mal. Nos quais o Deus deste século cegou. Ele cegou. Ele cegou, não os olhos. Ele cegou o entendimento. É por isso que as pessoas vêm à igreja. Elas podem até entrar aqui, elas podem até ouvir a pregação, mas o entendimento não conseguirá assimilar aquilo que está sendo pregado. A menos que o Senhor abra o entendimento. Isso não diminui a nossa responsabilidade. Mais uma vez, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas a gente fez tanta coisa e a nossa igreja nunca cresceu numericamente. Pastor, só não fica frustrado? Não. Nunca criei expectativa numérica, graças a Deus. A minha tristeza é sempre com referência a pessoas específicas que já deveriam estar em um patamar na caminhada cristã e ainda estão engatinhando. Isso me dá muita tristeza, não frustração. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você percebeu? A palavra incrédulos aqui, irmãos, você poderia abrir um parêntese ou colocar uma anotação. Incrédulos significa religioso ou não, evangélico ou não. A maioria dos evangélicos é incrédulo. Como é que você sabe disso? Pergunte para aquela pessoa: quem é que sustenta ela?
Se é o salário ou se é Deus? A pessoa vai dizer que é o salário. Eu trabalhei, ganhei o salário. Então, você já percebe a incredulidade dessas pessoas. Pergunte a essa pessoa: quem ofendeu mais? Se foi ela que ofendeu mais a Deus ou se foram as pessoas que ofenderam a ela? Quem ofendeu mais? Quem é mais ofendido? Você ou Deus? Ah, pastor, o senhor não sabe como minha vida está difícil. Irmão, como eu ouço isso? E não é desfazendo dos problemas alheios, não, mas você para conversar com a maioria das pessoas que diz essa frase, você fala assim: isso que a pessoa está dizendo, tem gente que sonha em ter uma vida assim. Essa vida que você está dizendo que é tão difícil, tem gente que está sonhando ter essa vida. Hoje, todos que estão aqui fizeram no mínimo 2 ou 3 refeições. E se não fizeram, foi porque não quiseram. Você sabia que no mundo, ter 2 refeições por dia, a maioria da população do mundo não consegue? Você sabia disso? Você sabia disso? Ou você nem quer saber? Para não ter que se preocupar com isso. Ah, mas a minha comida não está assim, sabe? Não sei, eu não consigo entender. A minha saúde, sua saúde? Desde quando foi sua? Foi Deus que criou você não tem nada, nem na sua saúde. São coisas assim que revelam que a pessoa é incrédula. Ela não crê na Escritura. Ela crê naquilo que ela mesma escolheu acreditar. E ela vê Deus muito mais como um ídolo criado pelo seu próprio coração enganoso do que como ele se revelou nas Escrituras. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecer, iluminar a luz. O quê? A luz do quê? Do Evangelho. Do Evangelho do quê? Da glória. Da glória de quem? De Cristo. Não é só o Evangelho, é o Evangelho da glória de Cristo. E a gente se envergonha desse Evangelho, que é a glória de Cristo. Que é um Evangelho de cruz. Que é um Evangelho onde você vai ter que se posicionar contra aquilo que é politicamente aceito pelo mundo. E por isso as pessoas vão te olhar de cima para baixo. As pessoas vão te evitar, as pessoas vão te ter como louco. Eu fui, depois de quase 2 anos, o CNPJ da igreja saiu com algumas coisas erradas ainda. Mas eu fui tentar abrir uma conta para a igreja, para a gente organizar as coisas, para as doações serem feitas para a igreja e não mais como tem sido feito na minha conta. As inúmeras doações são enormes. E quando eu entrei em contato com a pessoa do banco, a pessoa soube que eu era pastor de uma igreja, a pessoa disse: você quer quantas máquinas de cartão? Eu disse: não precisa não. Não? Mas lá vocês não vendem assim blusa, xícaras? Não? Não. Aí eu falei para essa moça que isso dizia até Evangelho. A nossa visão é que nós não negociamos o Evangelho. A gente só está abrindo uma conta para organizar, para dar uma maior transparência à igreja, que a gente faz com a igreja. Mas nós, de forma nenhuma, associamos a Igreja de Cristo é uma empresa, nem do ponto de vista formal e muito menos do ponto de vista prático. E a pessoa ficou assim sem palavras, assim, querendo desconversar e desligar o telefone. Mas vocês sabem que a maioria não é assim. Essa semana teve o enterro da nossa irmã. E é impressionante como as pessoas do mundo têm dinheiro para tudo, menos para fazer o que tem que ser feito.
E a igreja custeou o enterro. E algumas pessoas disseram, pastor, eu quero ajudar no enterro. E eu disse, não. Se você quer ajudar no enterro, não precisa da sua ajuda. Quem quer ajudar na igreja, tem que ajudar na igreja independente dessa despesa que foi tida. E aqui tem um gasofilácio, que o buraco já é pequeno e ainda bota um papel de um lado do outro, e é tanta coisa que bota aqui, que às vezes eu fico pensando que é um armário, que tem celular em cima, todo tipo de coisa. Aqui é um gasofilácio, para quem não sabe, é aqui. E eu também disponibilizei o Pix, né, que é da conta, que é mais fácil do que dizer o número da conta e do banco, essas coisas. Que quem quisesse doar para a congregação, não para o enterro. Porque a gente não faz as coisas aqui por obrigação e nem por necessidade, porque Deus só ama quem dá com alegria. E muitos não vão entender. Mas a nossa obrigação não é com esses muitos que não vão entender. Nosso compromisso é com os poucos que entendem e percebem a diferença da igreja bíblica da não bíblica e agradece a Deus por, na nossa geração, ainda ter uma igreja bíblica para congregar. Se você ainda não entendeu isso, cuidado. É isso que Jesus está dizendo aqui. No capítulo 13, é isso que Paulo está falando aqui. No capítulo 4 de 2 de Coríntios, que a gente está meditando. O Deus desse século cegou o entendimento para que essas pessoas não creiam no Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. É Cristo quem manda o que a gente faz aqui. Nós não temos qualquer ingerência naquilo que é feito na igreja. Tudo que é feito na igreja é feito em nome de Cristo e, portanto, só pode ser feito do modo de Cristo. Como seus servos. Nós somos seus servos. Ele é o Senhor, por amor de Jesus. Porque Deus é que disse, das trevas resplandecerá a luz. Nós somos a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nosso coração que outrora estava em trevas. Como está escrito em Efésios capítulo 2. Para a iluminação do conhecimento. Olhe o conhecimento. Se você acha que vem para a igreja e não precisa pensar no que está sendo pregado, cuidado. A iluminação do conhecimento, mais uma vez se repete a expressão da glória de Deus na face de Cristo. Olha que expressão linda. A glória de Deus na face de Cristo. É tão comum a gente ouvir essa expressão no movimento evangélico. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você pergunta para essa pessoa que está 10 glória a Deus. Você sabe o que glorifica a Deus? Você acha que glorifica a Deus você gritar? Glória a Deus, é isso? Você acha que é isso que glorifica a Deus? Aqui está dizendo, o que glorifica a Deus é a face de Cristo. A face de Cristo pode ser vista em você? Então por que você está dizendo glória a Deus? O comportamento de Cristo foi o que norteou o seu comportamento no dia de hoje? Então por que você está dando glória a Deus? Percebe, irmãos? Como a palavra de Jesus aqui, esse lamento de Jesus no capítulo 13, voltando agora, de Lucas, é algo tão atual. É algo tão atual, é algo tão visível, é quase que palpável nos nossos dias. Jesus diz, versículo 32, vão lá dizer, eu não tenho nada a ver com Herodes, não tenho medo dele, não vou deixar de fazer nada e nem vou fazer nada por causa dele. As minhas atitudes são todas elas em comunhão com o Pai. Deveria ser assim também as nossas. O que Jesus faz? Eu expulso demônios. E não só a expulsão de demônios, no sentido de expelir um demônio em uma pessoa que está possuída. A expulsão de demônios, irmãos, acontece quando você prega o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, aquela pessoa que creu no Evangelho, ela só creu porque o demônio que cegava o entendimento dela, agora não cega mais. Foi vencido pela luz de Cristo.
E aquele que era cego pelo demônio, agora recebeu o dom da visão espiritual pelo poder de Cristo. Então, expelir demônios não necessariamente é um culto de libertação de uma igreja neopentecostal. Não. Muito pelo contrário. Nesses cultos, o que nós vemos não é Cristo sendo glorificado, mas são ritualismos pagãos que são praticados dentro de uma suposta igreja evangélica. Pessoas pulando, gritando, girando, rodando. Onde você viu isso sendo feito por Cristo? Onde você viu isso sendo feito pelos apóstolos? E aí você vê um movimento neopentecostal que é o numericamente maior movimento da igreja hoje. E você vê esse distanciamento das práticas em relação à Bíblia. Eles não fazem mais o que a Bíblia ensina, eles fazem o que sentem. E aí hoje em dia tem a questão dos chamados, dons espirituais, que não tem nada de dons. Manifestações que são completamente antibíblicas, que são faladas como se fossem feitas pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo trazendo glória para o homem? Como? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para glorificar Cristo, como é que o Espírito Santo vem para tornar você famoso, rico e conhecido? Como é que o Espírito Santo vem para fazer a sua vida maravilhosa do ponto de vista carnal? Você perdeu a noção? Realmente, eles perderam o freio. O movimento evangélico está muito parecido com o bezerro de ouro. Perderam o freio. Eles fazem coisas assim, já nem se preocupam mais em... Antigamente você via até uma preocupação, diz assim, a pessoa falava um monte de bobagem, eu sei porque eu frequentei. Então eu falo como quem viu. A pessoa passava 50 minutos falando um monte de bobagem, que não tem nada a ver com a Bíblia. E depois dizia, para não ficar nas minhas palavras, aí dizia um versículo bíblico, que não tinha nada a ver com o que ele falou. E daí quando a gente veio aqui para ouvir palavra de homem? Não, aqui a gente abre a Bíblia, a gente lê a Bíblia e a gente aprende o que a Bíblia está ensinando. E aí agora a gente vai aplicar, praticar isso. E a gente é edificado dessa forma. E a gente cresce de glória em glória dessa forma. Como está escrito, há um propósito, como está escrito em Efésios, até atingirmos a maturidade. Porque Deus separou pastores e mestres para isso, para que os cristãos que estão na igreja sejam cuidados, aprendam, cresçam e frutifiquem. Há um planejamento da parte do nosso Senhor em relação às nossas vidas. A gente não é obra do acaso e nem está aqui ao acaso. Ninguém está aqui solto. Se você ainda está solto, se preocupe. Porque se Deus entrou na sua vida, Ele já delimitou o começo, o meio e o fim. E você deveria estar conhecendo isso e glorificando. Não deixe a vida me levar. É isso. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Não entendi. Então nem vá. Porque se o sentimento que te leva é esse, nem vá. Porque esse tipo de oferta Deus vomita. Importa contudo. Concluindo, eu expulso demônios, curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus já aponta para a sua ressurreição. Jesus já está dizendo, nada e nem ninguém conseguirá impedir os decretos de Deus. Isso já tinha sido falado milhares de anos antes por um homem chamado Jó. Eu bem sei, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jesus diz, não adianta o que Herodes pensa, o que Pôncio Pilatos pensa, o que Caifás e Anás pensam. Não, é a vontade de Deus.
o pai desse Herodes aqui já tinha tentado matar Jesus quando Jesus era um bebê. Vocês esqueceram? Está aqui nesse mesmo evangelho de Lucas. E Jesus cresceu e estava pregando o evangelho, como foi dito que ele faria. Milhares de crianças morreram. Muitas crianças morreram. Mas Jesus foi mantido em segurança, pois havia um propósito, havia um projeto de Deus. No início da igreja, 2 apóstolos foram presos por outro Herodes, o filho desse. E ele percebeu que prender e maltratar os apóstolos trazia alegria para o povo judeu. Já imaginou? Você já viu o prazer com que os ímpios falam sobre os escândalos evangélicos? Acho que não é tudo ladrão. Eu não sou. Para mim não diz nada. Evangélico é tudo assim, sabe? Não sei como é. Uma vez até um irmão falou, um determinado pastor, ele contou a seguinte história. Ele disse assim, que tinha um dono de uma padaria que era evangélico, e aí decidiu contratar só funcionário evangélico. E aí viu na filmagem que muitos desses funcionários evangélicos faziam coisas erradas, até subtração de valores. Aí demitiu os evangélicos, contratou só ímpio, e percebeu que os ímpios eram mais corretos do que os evangélicos. Aí você diz assim, está vendo, pastor? Não, não estou vendo nada. O dono é tão errado quanto os evangélicos errados que estão lá. Porque você não escolhe o funcionário porque ele se diz evangélico ou não. Quando ele fez aquela escolha, ele já estava revelando que ele não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Desde quando eu vou dar emprego a alguém porque uma pessoa diz que é evangélico? Isso está na Bíblia? E você contrata, disse evangélico, pode contratar. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz aquele que dizendo-se irmão, se comportar de uma maneira indevida, não ter relacionamento com ele. Você ainda contrata para trabalhar na sua empresa e acha que você está certo. E depois contrata um monte de ímpio e acha que está certo também. Você não sabe nada do que você está fazendo. E seu exemplo é um péssimo exemplo. Mas são as coisas que se falam nas igrejas evangélicas. Ninguém raciocina. Está vendo, pastor? É por isso que eu só vou contratar ímpio. Não entendi. É por isso que você tem que orar por tudo. Porque o que está acontecendo no mundo é muito, muito mais do que os nossos olhos veem. Porque os nossos olhos só veem a aparência. Deus sonda os corações. Assustador. Versículo 33. Já concluindo, irmãos. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Você sabe o que importa para você, irmão? Jesus sabia. Os apóstolos sabiam. Quando o apóstolo Paulo chega no final da sua jornada, ele sabia que não tinha corrido em vão. Eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Já estou sendo oferecido como libação. Não tenho nenhum receio em relação a isso. É o mesmo que já havia dito, o viver é Cristo, portanto, o morrer é lucro. Mas para muitos evangélicos essa frase não se aplica. O morrer é um desespero. E o viver é o seu próprio ventre. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. E eu quero fazer essa pergunta. Você está caminhando para onde? E antes que você viaje na resposta, eu quero facilitar a sua linha de raciocínio, mostrando que só tem 2 caminhos para você escolher. A frase que está ali escrita, e é que eu vou ler aqui. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho. Você está em busca de um caminho espaçoso? Você está em busca de prosperidade financeira, de uma vida de saúde plena? Você está em busca de uma vida de relacionamentos interpessoais maravilhosos? É isso que você está buscando? Cuidado, porque a Bíblia chama isso de caminho largo, ou espaçoso.
e ele conduz à perdição. E são muitos, olha, são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. O caminho que conduz à vida, ele é apertado. E nunca é demais repetir que no grego a expressão apertado significa pressionado de todos os lados. Por isso que um cristão verdadeiro, ele sente todos os dias pressão. Meu Deus, como eu sou pressionado. Pessoas às vezes pensam, né? Porque isso é muito falado pelo movimento evangélico que não tem relacionamento com a Bíblia, e dizem: ô pastor, eu não sei se eu vou fazer isso que Cristo mandou, porque pode ser que Satanás se enfureça comigo e me persiga. Não entendi. Se você se tornou cristão, Satanás já está te seguindo. É isso. Tem uma expressão, e essa expressão é muito herética, por isso eu vou lhe pedir que nunca use. Se você de alguma forma valoriza o estudo bíblico, que é a expressão retaliação do diabo. Desde quando o diabo retalia alguém? Não? Me mostre na Bíblia. Você já viu alguma vez? E Davi fez a vontade de Deus e Satanás retaliou Davi. Tem isso? Mas por que o evangélico diz tanto isso? Porque não é. O que existe, irmãos, é uma guerra entre luz e trevas. E quanto mais operoso você for, mais ódio as trevas terão de você. E deixa eu lhe dizer, isso é bom. No livro de Atos, um demônio está possuindo um jovem. 7 judeus estão tentando expulsar esse demônio. E esse demônio olha para eles, por meio daquele homem que ele possuía, e fala a seguinte frase: eu conheço a Paulo. E eu conheço a Jesus. E esse demônio estava retaliando Paulo? Não. Esse demônio estava cheio de ódio de Paulo, porque Deus estava usando poderosamente Paulo em Éfeso. Você sabia que a única vez que a expressão milagres extraordinários aparece na Bíblia em Atos, e a referência é Paulo? Por meio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Pastor, que milagres eram esses? Nem sei, meu filho. Era tanto milagre. É só para a gente ter uma ideia. Aconteceu algo que nunca antes tinha acontecido. Nem o próprio Jesus fez isso. Um pedaço da roupa de Paulo curava enfermos e expulsava o demônio. Porque era tanta coisa para fazer. Paulo não podia estar em todos os lugares. Levava um pedaço de roupa de Paulo, o demônio corria. Agora, se pegar um pedaço da sua roupa, o que é que o demônio faz? Cheira e diz: esse é da galera. Esse está com a gente. É assustador. A ignorância, a falta de conhecimento bíblico que é demonstrada quando um evangélico abre a boca nos dias de hoje. Sou evangélico, pela graça. Senta para conversar 10 minutos com esse evangélico e vê o conhecimento que ele tem da Bíblia. Sou evangélico pela graça há 10 anos. Aí você vai conversar sobre salvação, santificação, eleição, justificação, nem sabe do que se fala. Desesperador. Por isso esse lamento. Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Versículo 33. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus sabia o que iria acontecer com ele e não fugiu. Pedro já tinha dado essa ideia para Jesus, não foi? Quando Jesus disse: olha, vão me matar lá em Jerusalém, Pedro: de jeito nenhum, antes disso a gente dá um pilote, a gente corre, a gente foge para outras localidades, que eles não nos encontrem, Senhor.
Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Parece como assim? Hoje você fala para um evangélico que diz assim: abrace o sofrimento para a glória de Cristo. É capaz do evangélico dizer: está repreendido. Como assim está repreendido? É o sofrimento para a glória de Cristo. Não, varão, não quero esse não. Eu quero a bênção. Eu quero acréscimos. Eu quero saúde, prosperidade, riqueza, milhões, poder, todo tipo de facilidade do mundo. Eu quero isso. E a cruz não quero não. Cruz, credo. Algum tempo atrás, uma senhora, ouvindo algumas pregações, ela saiu da igreja e dizendo para outra pessoa que congregava na época, disse: eu nunca mais quero ouvir seu pastor. Ele só fala de cruz. Que é isso? Mas quando a gente lê 2 de Coríntios, quando nós lemos 1 de Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. No capítulo 15 de 1 de Coríntios, Paulo vai falar da centralidade da cruz de Cristo na vida de qualquer dito evangélico. Porque o evangelho que eu preguei a vocês é Cristo Jesus morrendo em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. De maneira que se você rejeita a mensagem da cruz, você rejeita Cristo. Porque não se separa Cristo e sua cruz. Assim como não se separa Cristo e sua igreja. São separadas. Versículo 34, e aqui começa o lamento. Percebam o contexto, irmãos. Jerusalém, Jerusalém. Você percebeu a parada que eu li? Você tem que ler assim. Não leia Jerusalém, Jerusalém, porque não é isso que está escrito. Você percebeu que tem uma vírgula? Eu sei que eu particularmente não sou muito bom em português não, viu, irmão? Passava assim tudo, mas nunca fui muito bom. Mas uma coisa que a gente aprende é quando tem vírgula, é porque o quê? Meu professor, quando eu era criança, né, eu acho que no século passado, dizia assim: é que eu tiro uma vírgula, é como se você fosse para você fazer uma respiração. Você lê, aí continua o texto, porque tem uma vírgula. Se for ponto, a respiração é maior. Porque ponto encerrou um tema, vai começar outro. Se for parágrafo, a respiração é mais longa, porque já vai falar de outro assunto. Então quando você vê Jerusalém, vírgula, você não lê Jerusalém, Jerusalém. Não, tem uma vírgula aqui. E nada na Bíblia é por acaso, nem essa vírgula. Por quê? Porque a maioria das vezes que a gente lê esse texto, a gente pensa que Jesus está com raiva de Jerusalém. Não, ele está cheio de compaixão. E eu vou mostrar para vocês. Sabe outro texto que a gente vê essa mesma forma estrutural? Marta, Marta. Jesus amava Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Não está assim na Bíblia? Quando Jesus repreendeu Marta, ele repreendeu como? Cheio de amor e compaixão. Marta, vírgula, Marta. É assim que ele está falando de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Mas sabe o que é mais assustador nesse texto, irmãos? É o que a gente vai ver. Aqueles que pagam o bem com o mal. Você imagina? É algo que nessa congregação, eu que estou à frente da congregação há 11 anos, já vivenciei, e creio que alguns comigo já vivenciaram. Pessoas que nós, pela graça de Cristo, nos dedicamos, gastamos tempo, saúde, dinheiro, para cuidar das pessoas, para demonstrar o amor de Cristo, para propagar o Evangelho de Cristo, de alguma forma, que aquela pessoa fosse alcançada pela luz.
E aquela pessoa que foi tão bem tratada, ela volta o seu calcanhar contra aquele que o evangelizou. Já vimos aqui muitas vezes isso acontecer. Pessoas que pagam o bem com o mal. Pessoas que saem falando mal do pastor e da igreja. Aí você pergunta, o que foi que aconteceu? Ah não, ele pregou de uma forma que me ofendeu. Mas era bíblico? Era. Mas a forma assim me ofendeu. É sério. Algum de vocês já fez alguma cirurgia? Quando você faz uma cirurgia, você fica preocupado com a forma como o médico vai abrir você? Você já viu como é feita uma cirurgia de coração? Você ficaria assustado, porque quando tem que partir a costela, eles pegam uma espécie de serra elétrica e abrem para tirar o coração da pessoa. Quando aquilo dali é para salvar a vida. Agora imagine o filho dessa pessoa vendo, ou a pessoa assistindo a cirurgia depois. Ah, que médico grosseiro. Pegou uma serra elétrica para me cortar. Ah, se eu soubesse assim, nem teria feito. É mesmo. Pois tem gente que está muito mais preocupado em julgar o pastor que prega a verdade do que absorver a verdade que está sendo pregada como meio de graça. É o que Jesus está falando aqui. Jerusalém que mata os profetas. Mas os profetas foram enviados para serem mortos? Não! Eles foram enviados para pregar a verdade para aquele povo. Eles foram enviados como meio de graça. Como um diferencial. Quando o apóstolo Paulo diz do povo judeu, ele diz porque eles receberam os oráculos de Deus. Eles receberam o que nenhum outro povo recebeu. O conhecimento do Deus verdadeiro. E eles mataram. Aqueles que trouxeram esse conhecimento mataram. Não é assim a igreja hoje. O pastor prega uma verdade e a pessoa diz, nada. Que nada o que, meu filho? Deixe marcado aqui, Mateus capítulo 22, Jesus fala isso por meio de uma parábola. Todos vocês, eu creio que já estão familiarizados. Mateus 22, a gente até fez a leitura dela recentemente. Parábola das bodas. Aqui Jesus está falando justamente dessa realidade do povo escolhido, do povo judeu, de como eles trataram os servos que Deus enviou. Mateus 22, a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. João Batista pregava, arrependei-vos. Os fariseus foram se batizar? Não. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Eles não se importaram. Você fala, irmão, cuidado, Jesus está às portas. Muito antes do que a gente imagina, haverá o dia de prestação de contas. Acerte suas contas com Jesus hoje. Arrependa-se do seu pecado, creia nele. Se alguém quiser ser batizado hoje, eu batizo. Se alguém tiver dúvida em relação a alguma coisa bíblica, eu saio daqui meia-noite, 1h ensinando a quem for necessário. Mas não saia condenado daqui essa noite. Esse é o nosso compromisso, e não com o relógio que está na parede. Pelo menos é o meu. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu. Não parece os dias de hoje? Todo mundo tem o seu negócio.
Todo mundo tem a sua família, todo mundo tem o seu emprego, todo mundo tem os seus projetos. Os seus projetos. Você já projetou uma série de coisas que você nem contou para ninguém, porque você, igual o ímpio, acredita que se contar dá má sorte. Como o evangélico me diz isso, eu digo, me mostre na Bíblia. Não tem coisas, pastor, que eu não divido com ninguém, porque dá má sorte. Ele quer mesmo? Então quer dizer que você não passa por baixo da escada, você tem medo de gato preto, sexta-feira 13 você não sai de casa. É isso. Não fala as coisas para as pessoas porque acha que dá má sorte. Mas isso é o místico. Nós somos iluminados com a verdade. Não estamos mais debaixo dessa ignorância mística que rege a maioria das pessoas. Pelo menos não deveríamos. Eles não se importaram e se foram cada um para o seu negócio, para o seu campo, e outros, olhe, versículo 6, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Como é que você mata uma pessoa que está lhe convidando para uma festa, irmão? Que cabimento, você disse que não quer ir, pronto. Mas a fúria é tão grande. Por quê? Porque aquele que vive na luz evidencia as trevas de quem vive nas trevas. Por isso que as pessoas têm raiva. Por que você acha que Caim matou Abel? Abel não fez nada contra Caim. Fez alguma coisa? Vocês já leram? Já leram o início de Gênesis? Abel disse, Deus aceitou minha oferta, não aceitou a sua, lá. Abel fez alguma chacota com Caim? Não. Abel era a luz. E Caim não suportou a luz de Abel e o matou. Lá no Novo Testamento a gente vai ver que ele fez isso porque ele era do maligno, Caim. E Caim era e Abel era de Deus. Tem gente que não quer fazer as coisas com medo de oposição e perseguição. Sim, então quer dizer que você prefere ficar de mão dada com o diabo? Assustador. Agarrando os servos. Meu Deus, mas eles fizeram bem, mas é isso mesmo. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Você acha que Deus vai fazer o quê com quem maltrata os seus servos? O que é que você acha que Deus vai fazer? Cuidado. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Só até aí. Voltemos para o nosso texto de Lucas 13. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Não foi isso que aconteceu com Estevão, irmãos? Anos depois dessa afirmação de Jesus, essa verdade vai se cumprir com Estevão. Estevão fala a verdade para as pessoas. Olha que coisa. Abra rapidamente comigo em Atos, se você puder. Assombroso. Como isso é atual. Atos capítulo 7. A parte final diz o seguinte, a morte de Estevão, versículo 54. Logo depois que Estevão prega a verdade, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Rilhar os dentes é um sinal de ódio, violência. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. A ideia é, ele olhou para cima. Ele não olhou para aqueles que queriam matá-lo. Ele olhou para aquele que estava acima deles. Sabendo que a sua vida não dependia daqueles homens. Dependia de Deus. Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos. O irmão pregou aqui na terça-feira, aqueles que tapam os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Aqui. Taparam os ouvidos e unânime arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Mas Estevão só pregou a verdade para eles. Estevão só fazia o bem. Estevão não era nem apóstolo, ele era diácono, ele servia às mesas, ajudava as pessoas. Mas as trevas jamais deixarão de se opor à luz. Isso é uma verdade que muitos tentam ocultar, como se o poder de Cristo tornasse a nossa vida mais fácil. Não. O poder de Cristo nos concede graça para enfrentar a vida tão difícil que vive aqueles que andam pelo caminho apertado. Se a vida fosse fácil, o caminho não era apertado, que leva à vida eterna. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Olha a referência. É uma referência materna. Só vai aparecer 2 vezes na Bíblia essa referência, uma em Isaías e outra aqui. Deus, ele se apresenta demonstrando o afeto que uma mãe tem para com seus filhos. Pois o vínculo materno, por mais que o pai seja tão responsável pelo filho quanto a mãe, mas o vínculo da mãe com o filho é um vínculo que o pai nunca vai poder imitar. A mãe carrega o filho no ventre. E durante 9 meses é ela que alimenta o filho, por meio do que a gente chama placenta. E depois que aquele filho nasce, ela vai alimentá-lo por meio do leite materno. Essa é a referência. Eu queria tratar vocês assim, mas vocês foram rebeldes, se apartaram do meu cuidado. É como pessoas que não querem mais ser apacentadas. Pessoas que acham que um pastor que as repreende é um pastor intrometido. Isso é um privilégio, ter alguém que exorte você, te ajudando a crescer espiritualmente. Os ímpios não fazem isso. Eles cobram para ensinar, e cobram caro. Na igreja, quando a gente prega pela graça de Deus e exorta por essa mesma graça, deveria-se valorizar isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito para tristeza de alguns. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, olha o que acontece quando na igreja tem tão poucas pessoas espirituais. Ora, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te. Por quê? Porque cuidado que você pode cair no mesmo pecado que você está exortando o irmão. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Não é interessante? Diz, levem as cargas uns dos outros, mas diz que cada um levará o seu próprio fardo. A ideia é, eu não posso carregar o seu fardo, mas eu posso te ajudar a carregar. Você já viu quando você pega uma pessoa e essa pessoa se apoia no ombro e você vai levando ela? Você não está carregando ela,
mas ela está se apoiando em você e você está ajudando ela a caminhar. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. E tem gente que ainda acha que o pastor ser sustentado pelas ofertas na igreja é porque o pastor é mau caráter e quer uma vida fácil. É sério. Você acha que ser um pastor bíblico é algo fácil? Ser um mercenário é fácil. Pastorear uma congregação biblicamente é impossível sem a graça de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Mas você percebeu a referência? A referência eram pessoas que estavam, entre aspas, zombando do pastor. O pastor ensinava e essas pessoas diziam assim: não, o que ele me ensinou é bênção, mas assim, o que é meu é meu. Não vou dividir nada com a igreja. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O contexto é esse. Sabia? Que muitas pessoas leem o que está depois, sem entender o contexto. E aí saem falando, né? Um monte de heresias desconexas. A internet está cheia disso. Por conta de uma série de mercenários que se disfarçam de pastor, tem gente que se levanta contra aqueles que querem ofertar generosamente na igreja. Desde quando ofertar generosamente na igreja é pecado? Ofertar generosamente na igreja, irmãos, é um privilégio. Nem todo mundo tem esse privilégio de ofertar generosamente numa igreja bíblica, sabendo que as suas ofertas serão voltadas para a propagação do reino de Deus e manutenção dos seus servos e dos necessitados que congregam conosco. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Você entendeu como se mata profetas? Assim. Tem gente, por exemplo, que se pudesse, mataria o pastor de fome. Ele vai continuar pregando, mas eu dou R$1. Pode ficar tranquilo que Deus sustenta. Queriam matar Elias, não foi? E Deus enviou corvos. Você sabe o que é corvos? Animais impuros. Sabe o que Deus está dizendo? O meu povo que deveria te sustentar, Elias, não te sustenta, mas eu sustento você. Jesus inclusive diz, na época de Elias, tinha um monte de viúva necessitada em Israel. Mas, para onde Elias foi? Para onde ele foi? Israel. Fora do território de Israel. Abençoar com a sua presença a vida de uma viúva que nem fazia parte do povo da aliança. Percebeu? Como isso se aplica a nós? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você já foi exortado pelo Senhor? Quantas vezes você já disse: Senhor, eu tenho que me endireitar. Senhor, eu preciso acertar a minha vida, Senhor. Não posso mais viver dessa vida, desse jeito. E depois, acaba o culto. Você vai para casa. E aquela promessa que você fez para Deus, você se esquece. Você diz: eu tenho que acertar a minha vida, mas por esse mês não vai dar. Mês que vem, quem sabe. Por isso que muitos últimos virão a ser primeiros. E muitos primeiros serão últimos. Jesus conta uma parábola que traz esse mesmo princípio. Ele diz: olha, um homem tinha 2 filhos. E estava na época da colheita. E ele chamou primeiro o filho mais velho. E ele disse: meu pai, eu vou te ajudar na colheita. Mas ele não foi. Depois ele foi chamar o filho mais novo. E o filho mais novo disse: meu pai, não vou ajudar na colheita não. Mas se arrependendo, foi ajudar o pai. Quem você acha que agradou o pai?
quem você acha que você se identifica? Quantas vezes dizemos, eu vou, e depois não vamos? Eu faço, e depois não fazemos? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quisestes? Mais uma vez, a soberania de Deus é a responsabilidade do outro. Sabemos que todos aqueles que são salvos pela graça de Deus, e que todos que são condenados pela sua própria falta de arrependimento em relação ao pecado praticado. E aqui ele está dizendo como Deus chama o pecador. Irmãos, nós vivemos num país onde a Bíblia ela pode ser adquirida facilmente. Várias versões. Se você tem um celular, você pode baixar várias versões da Bíblia. Você pode baixar a Bíblia em áudio e ouvir. E qual é a desculpa que a gente vai dar naquele dia por não conhecer a palavra de Deus? Nós temos encontros, vários encontros semanalmente, e sempre pregamos o texto de Deus expositivamente. Qual a desculpa que a gente vai dar naquele dia? Que não ouvimos? A galinha junta-os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eu mesmo tenho pessoas da minha família que eu queria que estivessem aqui. Dessa forma. Mas eu não tenho ingerência na salvação dessas pessoas. Só posso orar e tomar conta do meu testemunho e da doutrina, para que, quem sabe, a graça os alcance. Eis que a vossa casa ficará deserta. E todos nós sabemos que essa promessa se cumpriu. Mas olha que coisa interessante. Entre esse dia que Jesus prega e a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, por um imperador, por um general romano, que depois veio a ser imperador chamado Tito, passaram-se 40 anos. 40 anos. O templo estava de pé. Os rituais estavam sendo praticados, mas Cristo não estava mais lá. Quantas igrejas estão abertas, os cultos estão sendo feitos, mas Cristo não está lá. E a referência clara é a carta da igreja de Laodiceia. Laodiceia tinha cultos, com certeza, ensinos, estudos bíblicos. Mas Cristo estava dentro ou fora? Fora. A igreja de Sardes tinha nome de igreja, mas estava morta. Eis que a vossa casa ficará deserta. Irmãos, há um princípio bíblico, que aqueles que não aproveitam a dracma que lhe é dada, ela lhe será tirada, e será dada a quem faz bom uso. Se a graça de Deus que tem sido todos os dias dada a você, por meio da pregação, da comunhão, da oportunidade de fazer parte do projeto de Cristo, que é a igreja, se você não aproveita esse privilégio, essa oportunidade, Deus pode tirar ele de você. Ele pode remover você, como ele já fez com alguns. Em verdade, vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E olha que coisa interessante, irmãos. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, baseado nessa mesma profecia, diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas o problema é que algumas pessoas farão isso tarde demais. Quando diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará,
Não é que todo mundo vai ser salvo. Não. É que todos algum dia irão reconhecer que Cristo é Senhor, porque isso é um fato. E como diz no próprio jargão popular, contra fatos não há argumento. Cristo é Senhor, você acreditando ou não. Cristo é Senhor na vida do ateu, mesmo ele não acreditando que existe Deus. Cristo é Senhor na vida daqueles que são islâmicos, que são budistas, as mais diversas religiões do mundo. Cristo é o Senhor de todos esses. Eles não veem isso agora. Eles rejeitariam isso agora se lhes fosse pregado. Mas um dia eles confessarão. Do inferno, vendo a glória de Cristo. Não em arrependimento, mas com reconhecimento do senhorio de Cristo. Como os próprios demônios reconhecem. Se a gente quer ter uma referência de inferno, olhe para a vida dos demônios. Eles são aqueles cujo inferno foi preparado para eles. Os seres humanos que não se arrependem vão para o inferno porque não acham lugar no céu. Não porque o inferno é o lugar deles. Eles não têm lugar no céu. Então qual é o único lugar? No inferno. Então vão para lá. Merecem estar lá. A porta do céu foi fechada para eles. Mas o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então a referência do inferno é estes. Mas até estes, quando Cristo se apresentava diante deles, eles se prostravam. Que temos nós contigo, Senhor, Filho do Deus Altíssimo. Porque o Santo de Israel veio nos aterrorizar antes do tempo. Isso é a fala de um demônio. Olha a referência. Demônios. Reconhecendo o senhorio, a majestade de Cristo. E os evangélicos não. Isso não é um privilégio nosso. Desde a época de um pastor de igreja chamado Tiago, meio irmão de Jesus, e foi usado pelo Espírito Santo para nos deixar uma carta. E na carta que leva o nome de Tiago, está lá escrito essa exortação bem clara que nós precisamos examinar a nossa fé. Porque a fé sem obras é morta. E ele dá uma referência usando os próprios demônios como exemplo. Você acha que você é salvo porque você reconhece que Cristo é Senhor? Ou que Deus criou todas as coisas? Os demônios também reconhecem. E eles não só reconhecem, eles estremecem quando falam isso. Os demônios estão salvos. E os evangélicos de hoje? Será que estão tendo uma fé morta? Será que tal fé pode salvá-los? Esse é o referencial de Jesus aqui para Jerusalém. Você acha que todos esses judeus que viveram e morreram sem Cristo, você acha que eles estão onde? Eles fazem parte do povo da aliança. Eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Não, não são. Os descendentes de Abraão somos nós. Porque a descendência de Abraão não é pelo sangue, é pelo Espírito. A circuncisão que vale não é a da carne, é a do coração. E a Bíblia deixa isso tão claro, irmãos, para aqueles que efetivamente buscam a verdade, eles acharão. Aqueles que batem na Bíblia buscando conhecimento, lhes será aberto. Mas se você tem procurado na Bíblia autorização para pecar, cuidado, você também vai achar. Porque para essas pessoas Deus envia o espírito do erro. Para que eles não creiam na verdade. Muito pelo contrário. Eles darão crédito à mentira.
o princípio de segundo, eu quero concluir já hoje, nesse texto, que deve ser assim um alerta, deve ser algo assim que te assuste de noite, porque eu não entendo como é que um cristão tem medo de filme de terror. Tem medo. Outro dia uma pessoa me disse, pastor, eu fiquei com medo de fantasma. Meu filho, eu até entendo quando uma pessoa diz que tem medo de barata, mas de fantasma? Fantasma não existe, barata existe. Você vai lá e mata. Eu mato até com a mão, tem gente que fica com nojo, né? Minhas filhas mesmo, meu pai, que nojo! Eu digo assim, se você soubesse como sua mão é pecadora, você não tinha nojo dessa barata. E a pessoa, tá querendo ir no banheiro de noite, um barulho. Cozinho. E com medo. Não, meu filho, se você quiser ficar com medo, fique com medo da coisa certa. Aqui eu vou deixar um versículo para você ficar com medo. Para de noite você acordar se tremendo, suando frio, pedindo a graça de Deus. Isso é bênção. Pastor, pai, como é que é bênção a pessoa acordar assustada de noite? Meu filho, o tempo que você ficar assustado é agora. Para poder na glória, você está em descanso. É agora que você tem que estar assustado, porque quem está de pé, cuide-se para que não caia. E não, fique tranquilo, você está de pé, ó, nota 10. Nota 10 nada, meu filho. Tirou 10 hoje? Provavelmente é mentira. Mas você foi aprovado hoje, amanhã começa do zero. Mas você não começa de onde você... você fez uma caminhada e você progrediu até aqui hoje. Aí amanhã você vai começar daqui. Não, amanhã você começa aqui, ó. E a luta de novo. Depois de amanhã. Que é isso? Cada dia trará o seu próprio mal. 2 Tessalonicenses 2. Já concluindo, irmãos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses 2,7. O mistério da iniquidade já opera. O que significa opera? Já está agindo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A ideia é a igreja, o Espírito Santo, Cristo. Não permite que a maldade impossibilite o progresso do Evangelho. Porque Satanás tem poder, se ele quisesse. Dinheiro, poder, quando eu falo poder do ponto de vista humano, militar, para matar todos os crentes. Por que ele não faz isso? Fechar todas as igrejas bíblicas. Porque Cristo não deixa. Mas não falta dinheiro para as falsas igrejas. Não falta dinheiro para os ímpios. Não falta arma para matar os verdadeiros crentes. Mas nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prosperará. É Deus quem nos guarda, irmão. Não é por falta de mira que o ímpio não nos mata. É pela proteção de Deus. Isso deveria trazer paz para aqueles que são de Deus. E não desespero. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará depois de uma luta de jiu-jitsu. Depois de vários rounds de boxe, não? Depois de 5 horas de uma luta de espadachim, não? Como Jesus destruirá esse inimigo tão poderoso que é Satanás? Acabou. O que foi, pastor, que ele fez? Ele soprou. Porque por mais que Satanás seja poderoso para nós, para Cristo, ele é uma criatura. Você já viu quando tem um mosquito que para aqui, a gente faz assim? Pois é, Satanás para Cristo é menos que isso. Ele sopra e ele se desfaz. Percebeu como um cristão está seguro quando está em Cristo? Em Cristo nós temos total segurança. 1000 podem cair, 10.000 podem cair. Eu estou em Cristo. Você está? Deveria. Essa paz é para você também. Eu vos dou essa paz. Não é a paz que o mundo conhece. É essa paz. Receba.
ele desfará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, assim como apareceu Cristo, virá um anticristo, o ápice da maldade, a maldade personificada é esse ser. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios. Olha quem diz, não, eu fui para tal igreja e fui curado. Eu fui para tal igreja com uma dívida de não sei quantos milhões e no outro dia minha dívida estava paga. Você acha que não pode acontecer? Pode. Tem muitas das coisas que acontecem é mentira, mas pode acontecer. E a gente não vai acreditar numa igreja por causa disso. A gente acredita por causa da Bíblia. O que diferencia luz e trevas é a palavra. A palavra é luz. E tudo aquilo que está longe da palavra é trevas. Com todo engano, versículo 10, da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor. Qual é a maior demonstração de amor? A verdade. O que foi que Deus deu como demonstração de amor? Cristo. E Cristo é o quê? A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: aquele que deu seu próprio Filho, a verdade, por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E você vai me dizer que não tem motivo para se sentir seguro? Não entendi. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Jerusalém, como eu queria salvar. Evangélicos, como eu queria salvar. Como eu queria que fosse verdade que os 60 milhões de brasileiros que se identificam como evangélicos fossem evangélicos. Mas não são. Como eu queria que esses programas de televisão que se dizem evangélicos de fato pregassem o evangelho, mas não pregam. E a gente não pode fechar os olhos para isso e nem se associar com eles. Por contrário, devemos reprovar as obras das trevas corajosamente, como Estevão fez, ainda que isso custe a nossa vida. Glorificará Cristo. A nossa covardia não glorifica a Cristo. É por esse motivo, versículo 11, que Deus, você percebeu? Preste bastante atenção e se assuste de noite. Quando você tiver um dia que você diz: meu dia foi bom, ganhei dinheiro, foi tudo tão suave. Pastor, hoje foi suave. Se assuste, viu? Porque se foi suave, você foi enganado. Deus lhe manda a operação. Percebeu? Operação. Operação, irmãos, é a junção de várias coisas com um propósito. Vou dar um exemplo que todos vocês estão familiarizados, porque isso foi motivo midiático no nosso país durante anos. A Operação Lava Jato. E o que era a Operação Lava Jato? Era uma força-tarefa formada por policiais federais, policiais civis, promotoria estadual, procuradoria federal, juiz. Uma força-tarefa com o propósito de combater um determinado crime organizado. Isso é uma operação. A junção de várias forças diferentes com o objetivo de atingir um propósito. Você percebeu aqui? Como é sério o que está escrito aqui? Não é assim, operação. É operação. E assustar. Várias forças trabalhando para satisfazer aqueles que querem ser enganados. Você quer ser enganado? Então receba! Não tem um monte de gente que vai na igreja querendo bênção? Vai pra onde? Eu vou receber minha bênção. Mas como me abençoe? Aí tem um pessoal que faz essa oração fajuta, meia-noite, 5 da manhã, não sei o quê. Aí diz: seu dia hoje tudo vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar certo. E se alguma pessoa se levantar para você, Deus vai derrubar.
que a oração é poderosa. Não, a oração é mentirosa. É isso que você devia dizer dessa oração. A oração que a igreja faz é: Senhor, me dá graça para que eu possa sofrer o que eu tenho que sofrer para a glória de Cristo. Me dá graça, Senhor, para que esse mundo não me seduza, para que a oposição não me acovarde diante daquilo que eu preciso falar, mesmo que as pessoas me maltratem por isso. A igreja ora assim. Isso é bênção. Não essas heresias absurdas que são procrastinadas em formato de oração e que não são oração. Porque oração tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Senão, é abominável. Provérbios 28. Versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Aqueles que estão em casa e dizem: eu sou evangélico, mas eu não congrego em nenhuma igreja, sou evangélico virtual. Mas eu sou crente, se eu morresse hoje eu ia para o céu. Ia não. Mas ele tem uma sensação de que iria, porque Deus enviou o espírito do erro. Não venha me dizendo que eu preciso fazer parte de uma igreja física, não, que eu tenho paz. Que eu aqui no meu individualismo, eu tenho comunhão com o Pai. Você pode ter uma comunhão com o Pai, só que não é o Pai certo. Porque o Pai certo nos deu uma família, e a gente se sente privilegiado de participar dela. Ele envia a operação do erro para dar em crédito. Você já viu? Alguém já viu cinema aqui? Alguém? Filme? Você já sabe o que passa no final do filme? Os créditos. Porque você tem que dar crédito. Aí tem lá o diretor do filme, fulano de tal. O filme foi bom, a direção foi desse daqui, ó. Vocês já ouviram falar de algo que chama Oscar, né? Que os filmes assim, que tem mais fama aí, o melhor ator recebe uma estatueta. Então, isso é dar crédito. Então aparece lá, né? Dá crédito. Então você vai dar crédito. Aqueles que não amam a verdade, aqueles que não recebem o amor da verdade, Deus enviará uma operação do erro para dar em crédito a mentira. Mas como pode? A mentira não tem que ser dado crédito a ela, tem que ser rejeitada. Não, mas os evangélicos de hoje, eles dão crédito à mentira. Determinadas seitas heréticas, se você disser: ó, essa igreja, ela não é de Deus. Pastor, não fale isso. Não fale essas coisas. A pessoa que faz isso, ela está dando crédito à mentira. Não tem outro nome, irmão. Dá crédito à mentira, a fim de serem julgados. E qual é o julgamento? Todos quantos não deram crédito à verdade. Você devia dar crédito, mas você devia dar crédito à verdade, não à mentira. Se assuste. Quando você tiver pesadelo, tem que ser por isso. Senhor, será que eu estou na tua verdade mesmo? E mostra, Senhor. Senhor, deixa eu ver aqui na Bíblia, será que o fruto do Espírito realmente está sendo produzido na minha vida, Senhor? Se não está, me ajuda, Senhor. Pelo contrário, deleitaram-se. Olhe, como aqui como a terminologia é parecida com o rico de Lucas 16. Ele se regalava esplendidamente todos os dias. Aí ele morreu. E acordou aonde? No inferno. Essas pessoas deleitam-se. O meu Jesus me deu tanto dinheiro. Ah, o meu Jesus matou meu marido e me deu outro. O meu Jesus me ajudou na minha separação, saiu rapidinho e eu já estou com outro casamento marcado. O meu Jesus é bênção. O meu Jesus, ele me deu a mira certa para eu matar todos os meus inimigos e não ser condenado por isso, porque eu tenho uma banca de advogados poderosíssima
que consegue fazer com que eu pratique crimes e não seja punido. Meu Jesus! Deleitam-se na injustiça. Tem pastores evangélicos que não têm nem vergonha de falar. Um deles, já fechando aqui, disse que ele tem seguranças que são treinados e orientados a matar quem esboçar qualquer atitude de violência contra ele. Para ficar bem claro, foi o Malafaia que falou isso. Tem um vídeo na internet, se você quiser assistir. Ele diz, olha, eu tenho os seguranças mais bem treinados. Eu digo, rapaz, camarada poderoso, viu? E eles atiram para matar, viu? Se alguém tentar fazer alguma coisa contra mim, eles matam. Aí você vê esse pastor neopentecostal falando isso, uma pessoa completamente diabólica. Até os trajes dele, ele parece muito mais um bicheiro do que um pastor. Então você vai ver que tem outro pastor do nosso país, e agora eu vou dar nomes, muito famoso, no meio já da teologia reformada, que é o pastor Augusto Nicodemos, uma pessoa que tem pós-doutorado, eu acho, em teologia, ensina em várias faculdades do mundo inteiro. Aí ele dá a seguinte declaração, que ele é a favor do porte de armas e não só a favor, que ele inclusive defende, e se ele morasse nos Estados Unidos, ele andaria com a arma na cintura. E se alguém entrar na casa dele, ele atira no ladrão, e não atira na perna não, para assustar e ir embora, atira para matar. Esse homem tem pós-doutorado em teologia. E ele diz isso. Ele faz uma pregação em Romanos 8, que você fica assim, rapaz, esse camarada é de Deus. Mas é o mesmo que diz, se entrar na sua casa, dê tiro para matar, que Deus te autoriza. Mas a gente leu. Lá em Apocalipse, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Será que esse homem não leu? Leu, mas ele está debaixo do espírito do erro. Não é uma questão de intelectualidade, irmãos. É uma questão de espiritualidade. Não é uma questão de saber mais ou de saber menos. É uma questão de saber a verdade ou de continuar sendo enganado pela mentira. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a colocar para fora toda a podridão que ainda habita em nós. Todo resquício de hipocrisia, avareza, idolatria, tantas e tantas maldades que já deveriam estar longe de nós e muitas vezes varremos para debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que nos posicionar em relação a elas. Por isso nos ajuda que seja hoje, Senhor. Que seja hoje o dia do nosso arrependimento. Que seja hoje, Senhor, o dia em que possamos, como filhos que se arrependeram verdadeiramente, usufruírem do privilégio de ter Deus como Pai. Que possamos olhar para o céu, não mais amedrontados pela condenação do pecado, mas agraciados e felizes pela salvação que nos alcançou por meio do sangue. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor nos encha de responsabilidade, que o Senhor cada vez mais nos conceda do Teu Espírito para que diligentemente possamos fazer a Tua vontade. Não nos deixa viver ociosamente, não nos deixa, Senhor, sermos operosos em tudo que diz respeito ao mundo e aos nossos interesses pessoais e sermos tão tardios naquilo que diz respeito ao Teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como de fato devemos viver, Senhor, como luz e sal para a Tua glória, Senhor. Que resplandeça por meio da nossa vida, da nossa pequena congregação, o Teu Evangelho. Que vidas sejam salvas, Senhor, seja neste lugar, sejam em outros lugares, seja em qualquer parte do mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos participantes da propagação da verdade e nos alegrarmos quando essa verdade, Senhor,
salva pecadores. Pois a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Nos ajuda, Senhor, a buscar essa alegria, a entesourar no céu e não na terra, Senhor. Nos ajuda a enxergar todas as coisas pela ótica correta, Senhor, que é a Tua. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo e diga para você mesmo: você pertence a Cristo ou não? O irmão José ficou aqui porque se eu desmaiasse